podem chegando, podem entrando na nossa última live. Falando aí sobre como estabelecer metas para 2026 com seu filho e para o seu filho. Sejam bem-vindos, pessoal. O áudio tá bom, vocês estão me escutando? Só me dá um joinha aí se estiver tudo ok. Se estiver tudo ok, a gente já começa a nossa live aqui sensacional, a última do ano. Sejam bem-vindos para a gente trabalhar aí como a gente estabelecer metas para o seu filho, com o seu filho, e isso vai servir para vocês também, tá? Quem puder me dar um joinha se o áudio estiver bom, o vídeo estiver legal, vocês estão me ouvindo, estão me escutando? Só fala assim, ó, um joinha, tudo certo, Elaine. Obrigado, viu? Obrigado de coração aí. Então bora para mais essa live aí. Então sejam bem-vindos a mais uma live da EUSA Escola de Empreendedorismo, e o nosso objetivo é justamente ensinar vocês, pais e mães, a como trabalhar, desenvolver a mentalidade empreendedora nos filhos de vocês, para que eles aprendam os conhecimentos, habilidades e atitudes da cultura empreendedora para alcançar os resultados. A gente é o complemento da escola. A EUSA Escola de Empreendedorismo é o complemento da escola tradicional. E, para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Igual a vocês, gente, eu também sou pai de dois, um de 10 e um de 14. Então eu sei, tenho as mesmas dores de como que é essa arte de criar, de educar os filhos. Então eu tenho essas dores. E por isso que a gente trabalhou, né, fundou a escola, a Escola de Empreendedorismo, justamente para a gente ensinar, porque é uma necessidade que a gente percebeu de ensinar o algo a mais da escola. Além do português, da matemática, a gente está falando aí de inteligência socioemocional, educação financeira, a gente está falando de vendas, sustentabilidade, introdução ao mundo empresarial, em que eles começam a ter os contatos, os primeiros contatos, pensando se eles vão ser empresários, empreendedores ou para qual profissão que eles vão seguir. A EUSA Escola de Empreendedorismo, para quem não conhece, já está aí no mercado há mais de 6 anos, quase 7 anos, e já formamos mais de 1000 alunos empreendedores. Ah, Evandro, é muito fácil falar. Gente, tá tudo aí, a gente faz lives, entrevista com os nossos alunos, tá aí no Instagram, tá aí no YouTube, vocês podem pesquisar. É bacana porque os alunos eles relatam nessas lives os objetivos que eles alcançaram, os resultados que eles alcançaram, com o que eles aprenderam com a gente, né? Que eles vão poder levar isso para a vida. E a gente não cansa de falar isso com vocês, né? Que o empreendedorismo não tem nada a ver com a adultização. O empreendedorismo não é coisa somente de adulto. O empreendedorismo nos países de primeiro mundo, onde a educação é muito mais desenvolvida do que a nossa, já faz parte da grade curricular. Aqui no Brasil, a gente já começou a dar o primeiro pontapé, que o empreendedorismo ali faz parte de um dos eixos transversais do novo ensino médio. Ainda está engatinhando, isso tem 2 anos para cá. E existe um projeto de lei que está parado no Senado. A gente sabe que ano de 2026, né, ano de eleição, provavelmente vai ficar parado. Mas para o empreendedorismo entrar em toda a grade curricular nas escolas públicas e privadas do Brasil. Projeto bem bacana. Por quê? Lá fora, como eu falei, já faz parte da grade curricular. Na Finlândia, que é um país que tem uma educação extremamente desenvolvida, já faz parte há 15 anos da grade curricular. E ele escolhe os resultados. Israel é a mesma coisa, não é à toa que o Israel é um berço de inovação, de tecnologia do mundo, né? O Waze, aquele aplicativo Waze, surgiu em Israel. E várias outras empresas que eu posso citar para vocês. Por isso que é importante a gente começar a trabalhar com os nossos filhos, né, os nossos alunos, o empreendedorismo desde cedo. E essa live que a gente vai fazer, a última do ano, mas ano que vem, né, na semana que vem estaremos aqui na nossa live semanal, e essa live nós vamos falar sobre metas. Isso mesmo, metas para você, metas para o seu filho, para vocês fazerem as metas juntos com o seu filho, né? Porque a meta ela não pode ser imposta, ela tem que ser trabalhada juntamente com o seu filho, e vocês sentam e estabeleçam essas metas. Então por isso que é importante vocês continuarem com a gente aqui até o final. Por quê?
Tá chegando no final do mês. Quem bateu as metas aí? Aquelas metas que fizeram no final de 2024. Quero perder 10 quilos. Eu quero ter mais estabilidade financeira. Eu quero guardar dinheiro para fazer aquilo que... aquela viagem tão sonhada da família. Quem conseguiu bater essas metas aí no final de 2025? Me conta aí. A maioria de vocês desistiu no meio do caminho, esqueceu das metas, né? E não se esqueçam, gente. Vocês, é o que a gente fala nas nossas lives, vocês, pais e mães, são os maiores e melhores exemplos para os seus filhos. Então, se você quer trabalhar com metas, quer chegar no ano que vem, no final do ano que vem, você e seu filho ou filha bater no peito, eu consegui bater a meta, eu acompanhei, eu fui até o final, e ter aquele orgulho de você, pai e mãe, junto com os filhos, bater no peito falando que conseguiu as metas, essa live é para você. Essa live, a gente fez uma live na semana passada, que está muito ligada a essa live, mas não se preocupe, não é porque você não assistiu aquela da semana passada, ela está gravada, está aí, tá? Vocês podem assistir. Ela é um complemento, essa daqui é um complemento, tá? Então, essa aqui nós vamos falar nessa live de hoje sobre metas. Como estabelecer metas com seu filho, para seu filho, e vai ter para você aqui também. Então fica com a gente, né, para vocês saberem quais são, o que a gente ensina para os nossos alunos e a forma que a gente ensina, porque a forma que a gente ensina é uma linguagem apropriada para os alunos, é uma forma lúdica, uma forma que eles aprendem brincando. E vocês vão ver nos exemplos práticos que a gente vai mostrar para vocês fazerem em casa, e vocês vão poder extrapolar esses exemplos com outras metas. Vocês vão ver que é uma forma lúdica, gente. Eles aprendem brincando, divertindo, né, no dia a dia. Então, você que está interessado aí, fica com a gente aí até o final, porque a gente vai dar exemplo, vai dar conceitos, vai dar tudo que a gente ensina aí para os nossos alunos, e esses alunos têm alcançado os resultados, obtido os resultados através do que a gente ensina. Tá tudo aí, ó, gente. Como eu falei, os alunos, a gente faz live com os alunos, então tem várias lives com os alunos, eles citando os resultados deles. E iniciando aí o nosso conteúdo, né? Antes de mais nada, né, muita gente acha que, nossa, empreendedorismo é para criança, é para adultos, é a adultização da criança, como a gente já falou. Gente, a gente está extrapolando, né, porque o empreendedorismo é para criança também, e vocês vão ver nesse dia a dia que meta é para todos nós, é para pai, mãe, para filho. O seu filho já tem uma meta. Sabia que o seu filho tem uma meta? Pensa bem qual meta que é. Seu filho tem uma meta, que é passar de ano. Qual que é a meta dele? Pelo menos fazer mais do que 60 pontos. Ele já tem uma meta, desde pequeno, gente. A meta faz parte da vida. Se você não tem meta para sua vida, coloca a meta para sua vida. Nós vamos ensinar aqui como fazer isso hoje. Seu filho já tem uma meta, entendeu? Quer passar de ano, ou seja, fazer mais do que 60 pontos. E aí, já está fazendo até um bullying das coisas que a gente vai dizer aqui. E olha só, ele toma conhecimento sobre a questão de objetivo, que é a meta. Tomar decisões, porque ele tem uma meta. E aí ele vai ter várias atividades que vão distrair ele da meta. É o joguinho, o jogo eletrônico, sair com os amigos, e ele vai ter que tomar decisões. E isso é importante para a vida dele. Ele planejar como que ele vai alcançar essa meta, como que ele vai... E aí tem a ver, né, a questão do planejamento, o que a gente ensinou na live anterior. Depois vocês assistem a live anterior junto com essa aqui. Você vai ver que vai ser bem bacana para vocês. Por isso que a gente está fazendo no final do ano. Eles vão aprender sobre persistência, disciplina. O que é isso? Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu quero alcançar aquilo, eu vou ter que dizer um monte de não para o que me distrai ao longo do caminho, o que me distrai ao longo da jornada. E ele vai aprender sobre processo, que nada é de graça. Né? Muitos acham, o Neymar está lá. Gente, o Neymar treina desde cedo, o Neymar treinou bastante, ele é cobrado, ele mal teve infância, porque ele jogava bola desde cedo, profissional. E aí ele disse um monte de não quando era cedo, né? Outros jogadores, Messi, a gente até colocou aí
um vídeo do Reels aí sobre o Messi, o tanto de sacrifício e de desafio que ele teve para chegar no objetivo. Não é de uma hora para outra. E seu filho tem que entender isso, sua filha tem que entender, né, que faz parte do processo e que você tem que acompanhar os resultados. E isso pode ser ensinado desde pequeno. Se o seu filho quer passar no processo de seleção do futsal da escola, se sua filha quer entrar naquela companhia de balé, é a mesma coisa, ela vai ter que ter um planejamento, ela vai ter que ter treino, treinar bastante, ter bastante disciplina, resiliência para conseguir essa meta. Entrar lá no time da escola, entrar na companhia de dança que ela tanto quer. Se tem alguns exemplos, dentre vários outros, né? E isso é importante. Seu filho desde pequeno ele lida com metas, né? E uma coisa que vocês... Vou falar aqui uma frase de impacto, porque a gente vai usar muito essa frase, serve para toda a nossa vida, gente. A gente só... Escreve aí, anota aí. A gente só gerencia aquilo que se mede, aquilo que se controla. O que é isso? Nossa Senhora! Anota essa frase porque a gente vai falar muito aqui durante essa live. O que é isso? Basicamente se você tem uma meta, quer alcançar essa meta, você vai ter que ter mini metas, micro metas, para você gerenciar e conseguir bater essa meta. Calma, vou explicar. Vamos lá. Igual eu citei na live anterior, vamos supor, você tem uma meta de perder 10 quilos em 10 meses, tá? Ou seja, você vai dividir isso em micrometas. Quais são as micrometas? 10 quilos em 10 meses, 1 quilo por mês. E aí você vai ter que medir isso ao longo de cada mês. Por quê? Olha só, é o que eu falei. A gente só gerencia aquilo que se mede, aquilo que se controla. Então, se você daqui a um mês, começou o regime hoje, daqui a um mês você coloca a sua micrometa, perdeu 1 quilo por mês. Se você perdeu 900 gramas, opa, estou devendo 100 gramas. Vou ter que fazer um esforço a mais, porque no próximo mês eu vou ter que perder 1 quilo e 100 gramas, para você chegar nos 10 quilos. E aí você vai gerenciando mês a mês. Na escola do seu filho, a mesma coisa. Não acompanha a nota das provas para você ver, não. Não acompanha a nota do trimestre para você ver, não. Não olha, né? Não vai acompanhando. Aí quando chega lá na frente vai tomar aquele susto que seu filho foi mal nas provas, você não acompanhou, não olhou, e aí ele vai ter que estudar o dobro, o triplo, vai ter que contratar professor particular para resolver esse problema aí. Então, bota na cabeça de vocês. A gente só gerencia aquilo que se mede, tá? E é o que a gente vai falar hoje aqui, sobre metas e micrometas, tá? Então, isso que é importante. Vamos lá na primeira dica. Seu filho tem 3, 4 anos, ele já tem. Você pode estabelecer pequenas metas com ele, gente. Sabe o que é? Você, com essas pequenas metas, por exemplo, trocar de roupa, ele sozinho. Olha, uma meta simples, né? Trocar de roupa sozinho, né? Com uns 4, 5 anos. Guardar os brinquedos, não deixar os brinquedos jogados. Guardar é uma meta, é um objetivo. Lógico, gente, 4, 5 anos, não adianta você puxar demais uma meta, né? Ajudar a alimentar o cachorro, o gato, colocar lá comida, colocar água, é uma meta. O que ele está aprendendo com isso? Ele está aprendendo iniciativa, ele está aprendendo a ter pequenas ações, né? Ele está aprendendo a ter disciplina, porque ele tem aquela meta, objetivo, né? E se você colocar ali, olha, todo dia você vai colocar comida para o cachorro e água e comida para o cachorro. É uma meta para ele. Uma meta simples, mas ele começa a ter a noção de meta. E ele começa a ter aquela ideia de que, pô, eu consigo fazer. Olha que bacana, eu consigo chegar lá. Né? Então ele começa a ter essa noção. 5 e 6 anos, né, para ele ter foco e responsabilidade. Arrumar a própria cama. Olha que bacana. A gente já falou aqui, inclusive uma dica de livro, né? Arrume a sua cama, um livro bem bacana. Para quem não conhece, são 10 dicas, né? De vamos dizer assim, um coronel lá dos Estados Unidos. E a primeira dica é arrume a sua cama.
Mas não é só o fato de arrumar a cama, porque é a primeira atividade do dia, você se sente vangloriado porque conseguiu fazer a primeira atividade do dia. Arrumar a sua cama é você ter responsabilidade, você ter disciplina para todo dia arrumar a sua cama. E aí você vai ter aquele dia árduo, pai, mãe, filho, e chega no final do dia, na hora que você está cansado, onde você vai dormir? Na cama que você arrumou. Então, arrumar a cama para 5, 6, 7 anos é uma excelente atividade como meta. E ele está aprendendo também a integrar dentro da família, dentro de um social, né, de uma sociedade pequena, e ele já começa a ter responsabilidade. Olha que interessante. Né? Ele pode molhar as plantas, né, como metas, auxiliar na cozinha, lavagem, lavar os pratos, tirar a comida da mesa, levar para a cozinha, são metas. Olha que interessante, né? E aí eles podem também, nessa fase dos 5, 6, 7 anos, ele vai ter o esporte, ele começa a ter o contato com os esportes, e aí ele vai ter a meta de ganhar, vai ter a meta de ir para o treino, vai ter aprender disciplina, né? Dependendo da família, idiomas, ele aprender a falar outra língua, né? Quanto mais cedo melhor, porque a plasticidade cerebral ajuda bastante isso. E aí ele começa a ter noção aí de disciplina, compromisso, constância, arrumar a cama todo dia, né? Ele ter responsabilidade, porque ele tem aquela meta, tá? E aí nós falamos aí de 8, 9 anos, a gente entra em horários, olha a meta, o que é? Grade para estudar, vai para a aula, volta para a aula, almoça, depois da aula faz o para casa, vai para a aula de inglês, por exemplo, aula de o esporte, depois chega brincar, tem o tempo para descansar, para brincar, tempo para tomar banho. Então ele começa a ter horários, não deixa de ser uma meta dentro daquele horário. Inclusive a gente tem aí um aluno bem bacana, o Kelvin, falando que ele aprendeu com a gente gestão do tempo, e ele que tem dificuldade de encaixar em horários, de terminar uma atividade, ele já começava outra. Ele diz que gestão do tempo, na hora que ele aprendeu aquilo ali, de tal hora a tal hora ele faz aquilo, de tal hora a tal hora ele faz aquilo, aquilo ali mudou a vida dele, revolucionou a vida dele. Tá aí no Instagram nosso aí, do Rios. Tá? E aí, exemplos que vocês podem fazer: arrumar a mesa, ajudar a estender as roupas, botar para secar, recolher o lixo, né? Arrumar a cama também. Arrumar a cama é sempre, gente, isso é de lei. Né? Todo mundo tem que aprender a arrumar a cama, tá? A organizar os materiais depois que faz a lição de casa, colocar dentro da mochila, deixar tudo preparado para o dia seguinte. Então, isso é uma forma de meta, tá? Isso é importante. Gente, alguém tem alguma dúvida? Pode mandar aí, tá, gente? Se tiver pergunta, algo que queira falar, fica à vontade, tá? Aqui não quero ser só um monólogo não, gente. Aqui é um bate-papo entre a gente, tá? Então aqui a gente está para ajudar, né? Para trocar ideias. Vocês podem me ensinar também. Eu também sou pai, gente. Pai, a gente erra, pai e mãe. A gente de alguma forma erra, que é o excesso de zelo, o excesso de amor. Eu sei como é que é isso, dificuldade. Vamos mais uma dica aí dentro dessas metas, né? Nós somos aí até 9 anos, falando dos meninos mais novos. E uma coisa aí que é bem interessante, gente, que a gente falou na live anterior do planejamento, é gestão à vista. O que é esse gestão à vista? Coloca na casa um jeito de todo mundo ver as metas, quem que é o responsável de cumprir aquela meta, e vai acompanhando essa meta. Porque aí toda a família vai ajudando, vai cobrando, vai criando esse senso de responsabilidade em todos os integrantes da família. E coloca você também no meio, você pai e mãe. Lembra que eu falei lá atrás? Nós, pais e mães, somos os maiores, agora eu aumentei, os melhores, tá? Exemplos para os filhos. Então não adianta você estabelecer uma meta, você e seu filho criarem uma meta, né? Colocar lá na gestão à vista, mas aí a sua meta de pai e mãe, vocês deixam para lá, não quer saber. Qual que é o exemplo que você está dando para o seu filho? Você pode ter certeza que o seu filho não vai acompanhar e não vai cumprir a meta. Por isso que a gestão à vista,
ali, ó, vai dar o tapa na cara de todo mundo, inclusive quem deixar de fazer a meta, viu, papai e mamãe? Tá? E isso é que é importante, essa gestão à vista, e serve para todo mundo. Agora nós estamos entrando na fase dos 10 anos. Aí a gente começa a entrar numa dica bem bacana que serve para pré-adolescentes, né, 10 a 12 anos mais ou menos, adolescentes a partir dos 13 anos e adultos. Isso mesmo, para você também, pai e mãe que estão aqui com a gente. E o que a gente vai falar? É uma dica bem bacana para você estabelecer a meta. Tá? É uma dica que a gente fala, as metas têm que ser Marte. O que é esse Marte? Marte mesmo, do planeta. Mas, na verdade, cada letra tem um significado. O M é de mensurável. Aqui, ó, a Elaine está perguntando. Há um número médio de metas a ser estabelecida para uma criança de 7 anos? Receio de criar muitas metas. Aqui, Elaine, não. Para você ter uma ideia, tá? O ideal realmente não é criar muitas metas, mas você estabelecer as principais metas que você quer trabalhar com seu filho. Exemplo, eu tenho certeza que quase 100% dos pais e mães que estão aqui, tá? Eu só não vou antecipar, porque é um exemplo e uma prática que a gente vai ensinar para vocês. Todos vocês querem que o seu filho passe de ano, ou seja, no mínimo 60%, né? 60 pontos. Tá? Então, vamos supor que essa é a meta principal do seu filho. Tá? Aí o seu filho, mas você tem que fazer a meta junto com o seu filho. Tá? Porque às vezes você pode colocar, ao invés de ser 60, passar com 70 pontos. Tá? Para não ser ali em cima da meta, da meta para passar, vamos dizer assim. Aí seu filho, vamos supor que é um filho homem. Eu estou pegando exemplo que eu tenho em casa também, gente. Meus meninos querem passar, né? Eu sempre falo aqui nas lives, querem passar no processo de seleção do futsal do colégio. Então vai começar o processo de seleção no início de fevereiro. Tá? Então ele tem uma meta. Então eu recomendo de 2, no máximo 3 metas para eles. Tá? Você pode pegar uma da escola, educação, esse que eu falei. Que é bacana, que eles vão se envolver bastante de algo que ele goste. Sua filha quer entrar na companhia né, dança e quer entrar na companhia de dança ali da escola ou da onde ela faz o balé. E um terceiro, vocês podem colocar algo referente à saúde. Tá? E nas empresas também, geralmente não tem mais do que 3 metas para cada pessoa, não. Tá? No máximo 3, porque senão se perde. Tá? Mas, e eu acho que muita também vai perder o foco. Tá? Consegui esclarecer aí? Então, voltando aqui, a meta ela tem que ser Marte. O que é Marte? M de mensurável, ou seja, como que você vai medir. Por exemplo, da escola, é a nota. A nota tem como você medir, a professora dá a nota da escola. Atingível, o que é? Ou seja, que você consegue atingir. Não adianta você fazer uma meta impossível, porque às vezes a pessoa vai desistir, falando, nossa, não tem jeito de bater essa meta não. Então tem que ser factível, tem que ser atingível. Né? É dentro do Marte. M de mensurável, A de atingível. R, realista. Tem que ser algo real. Né? Não pode ser alguma coisa, a minha meta é ir para Marte, né? Já falando em Marte, daqui a 3 anos. Não, gente. Ok, Elaine, obrigado, eu que agradeço você. Gente, podem perguntar, tá? A gente vai batendo papo aqui sobre essa questão da meta. Então, R do Marte é realista. Ela tem que ser algo palpável e que você alcance a meta. T, temporal, ou seja, tem que ter um tempo. Lembra que eu falei de perder 10 quilos em 10 meses? Olha o tempo. A gente coloca o tempo. Porque senão, se você não coloca o tempo, né, a escola tem que passar até o final do ano que vem com no mínimo 60. Tem o temporal. Tá? E específica. Qual que é a especificação da meta? É nota, é peso. Então, ela tem que ser específica. Vou explicar para vocês aqui, até com um caso prático. Tá? Um caso prático aqui que, por exemplo, você pode colocar
vou pegar até outro exemplo aqui, lá de casa. Quer comprar uma bicicleta, tá? E aí você e seu filho vão junto lá na internet, pesquisa o preço da bicicleta, tá? Ou seja, você já está falando da meta específica. Qual que é a meta específica? Comprar aquela determinada bicicleta, tá? Então já tem uma meta específica. E aí você vai mensurar. Por quê? Você olhou o preço daquela bicicleta. Nós estamos falando em comprar a bicicleta. Vamos supor que ela é R$300, tá? Suposição, tá, gente? Exemplo, R$300. E aí, seu filho já tem guardado 150, tá? Você tem que colocar essa meta para o seu filho, tá? Não é uma meta que você vai ajudá-lo. Você pode ajudá-lo depois no final, quando você vê que o esforço foi tomado. Mas deixa ele correr atrás. Ou seja, então ele tem 150 guardado, né? Ele conseguiu através de presentes que deram para ele guardou o dinheiro no banco, aplicou o dinheiro. Olha só, a gente envolve educação financeira, né? E num simples exemplo, tá? E que os alunos nossos já trabalham com isso. Ou seja, já sabendo de guardar o dinheiro. A gente fez uma live aí há uns 15 dias atrás com o nosso aluno, em que ele guarda o dinheiro na poupança, né? Ou seja, já está aprendendo a poupar. Mas fazendo só um parênteses. Então, seu filho já tem guardado 150, a bicicleta custa 300, então ele tem que arrumar os outros 150. Então, é mensurável o valor da bicicleta. É mensurável, R$300, né? E é atingível, realista? Sim, porque seu filho já tem 150. Ele tem que buscar como ele vai conseguir os outros 150. Vai ser alguém que vai dar o dinheiro de presente? Ou ele vai para o lado do empreendedorismo? Olha a gente trazendo outras atividades aqui. Como eu já falei, por exemplo, meus filhos teve uma época, um vendeu desenho, fazia desenho e vendia desenho. O outro vendia massagem, né? Justamente pensando em formas de ganhar dinheiro e juntar esses 150 que está faltando. E aí já começa a colocar na cabeça deles uma mentalidade de empreendedorismo, gente. Olha que bacana. Numa atividade de meta, a gente falou de educação financeira. Olha só, brincando. A gente está brincando em algo que seu filho quer muito, quer comprar bicicleta. E aí a gente falou aí, né, algo da meta, falando que ela é atingível e realista. O porquê? Falta R$150. E como que ele vai conseguir esses 150? Qual é a forma? Qual o planejamento que você vai fazer? E aí falta, né, o que a gente falou, o temporal. Vamos colocar aqui, nós estamos falando aqui hoje é dia 30 de dezembro, né, que ele tem que conseguir essa meta até março do ano que vem. Então nós estamos falando aí de 3 meses, tá? Então 150 que ele falta ele alcançar, ele vai ter que conquistar R$50, lembra? Micrometas, olha que bacana. Micrometas, então ele vai conquistar R$50 por mês. E aí como que ele vai conquistar esses R$50? E aí, como o que a gente aprendeu no início dessa live, só se gerencia aquilo que se mede, aquilo que se controla. Então, se você tem que conseguir R$50 em janeiro, R$50 em fevereiro, R$50 em março, você vai ter que acompanhar você e seu filho, vocês juntos, semanalmente, quinzenalmente, no mês de janeiro, o que ele está fazendo para juntar esse dinheiro. Pelo menos R$50 em janeiro, R$50 em fevereiro, R$50 em março. Olha que bacana, a gente usou a técnica MART, nesse exemplo aqui de comprar bicicleta, mensurou, né? O que é o valor da bicicleta? R$300. O AD atingível já tinha 150 guardado no banco, faltava 150, então era atingível, realista, tá? O temporal em 3 meses, porque a gente falou que vai ser em março, tá? E específico, o que é específico? É comprar a bicicleta. Então a gente usou isso aqui, gente, isso aqui vocês podem usar para qualquer coisa na vida de vocês, traçar qualquer meta na vida de vocês, pessoal, profissional. Isso aqui que eu trouxe é uma técnica usada no mundo corporativo, uma técnica avançada, gente. Lá no mundo corporativo chama SMART, que trouxe do inglês, o S, SMART.
Só que a gente traz aqui para o português até para os nossos alunos aprenderem. Porque não adianta, né, trazer... A gente tem aluno de 7 anos, né, que ainda não aprendeu inglês. Então a gente traz para o português. Igual o que a gente falou na live passada do PECA, que é uma ferramenta de planejamento bem bacana, que está atrelado ao que a gente está falando hoje. Porque o PECA é uma metodologia para você alcançar as suas metas. Tá? Então, e a gente citou esse exemplo. Outro exemplo aqui que vocês podem usar com o filho de vocês, como eu já dei um spoiler, gente, na educação, na escola. Por quê? Vamos supor que vocês sentam juntos, tá? E aí você coloca para ele, explica para ele que passar com 60 é muito exprimido, é interessante ele ter uma folga. Estabeleça junto com ele 70 pontos, vamos dizer assim. E aí, ou seja, você tem algo mensurável, 70 pontos no final do ano, temporal no final do ano, que é quando vai acabar o ano letivo, então temporável. Atingível? Sim, atingível, ele consegue atingir. Né? Realista, porque ele consegue. Né? Então, a gente usou todas as siglas aqui da tecla do MART que a gente ensinou. E aí vocês vão traçar como que vocês vão conseguir. E aí vocês dão uma olhada na live da semana passada, porque a gente fala do plano de ação, justamente usando esse exemplo. Bem bacana. E aí, onde que é as micrometas? Né? Aonde que você vai? Só se gerencia aquilo que se mede, que se controla. Como é que você vai acompanhar as notas do seu filho? Pelas provas. Então, toda prova você vai acompanhar quanto que tirou. Perdeu média? Opa, é a micrometa. Né? Com peso é assim, com as finanças da sua família é assim. Né? Perdeu média? Opa, vai ter que recuperar, vai ter que estudar um pouquinho mais para recuperar esse ponto que perdeu, para conseguir chegar nos 70 no final do ano. E aí você vai pelas provas, micrometas, trimestre, até chegar no final do ano. Para vocês chegarem lá no final do ano, você e seu filho, bater no peito, alcançamos no mínimo 70 em todas as matérias, passando com o ano. Olha que bacana, né? Então é uma forma de vocês trabalharem. E vocês, gente, vocês podem fazer não somente, né, igual perguntaram aqui, vocês podem fazer com o seu filho na educação, você pode fazer no esporte dele, igual a gente citou como exemplo, para a sua vida, você pode fazer para a sua saúde, ou seja, vou perder peso, ou então, se você, não vou falar no meu caso, eu tenho já de longas datas, desde pequeno, problema com colesterol alto, então coloca a meta, colesterol vai ter que estar tanto, que os médicos falaram tanto, o que eu tenho que fazer, pergunta para o médico. Aí entra a questão do plano de ação, que a gente falou na live anterior, né, que é o PECA. Então, serve para a saúde de vocês, para a família. Por quê? Qual meta que a gente quer? Vamos supor, nas férias de janeiro, nas férias de dezembro do ano que vem, a gente quer fazer aquela viagem tão sonhada com a família para Disney. Olha só, tem meta, você tem que juntar tanto dinheiro, que você vai ter que saber quanto de dinheiro que é o custo para a viagem para Disney, e aí você vai fazer micrometas mensais e acompanhar essas micrometas mensais para você pagar a viagem para Disney. Então serve para a sua vida, serve para a educação, né, igual a gente falou dos filhos aqui. E o papel dos pais, gente, é papel de ser mentorado, de você estar ali com o seu filho, com a mão dada, vocês construindo a meta junto. Não adianta chegar e impor. É que nem eu falei, eu sei que a educação, gente, eu sou pai, que a educação é difícil, né? Você chegar para ele e falar assim, né? Que a maioria dos filhos, geralmente, maioria, gente, tem os foras da curva, né? Com 60 tá bom, 65 tá bom, mas eu acho que a gente consegue conversar e explicar para eles que vamos fazer um desafio, vamos chegar a passar de ano com no mínimo 70 pontos em todas as matérias. Olha que bacana, vocês fazem a meta juntos, estabelecem as metas juntos, e aí você vai estabelecer o plano de ação para você alcançar essas metas, para vocês alcançarem. Igual a gente falou da live anterior, vou falar, por exemplo, no plano de ação, se eu não me engano, a gente colocou de estudar para todas as provas, de participar de todas as aulas,
de fazer todas as lições de casa. Gente, eu falo lição de casa, tem dever de casa, para casa, depende de cada região aqui no Brasil. Eu estou falando de Belo Horizonte. Aqui a gente fala para casa. Eu já falei isso com alguns pais de outras regiões, ninguém sabia o que era. Então, um plano de ação para você fazer com o seu filho. Né? Outra meta que pode fazer, algo que a gente faz lá em casa. Por quê? A gente sabe que lá em casa a turma tem uma dificuldade com português, língua portuguesa. Tá? Eles são bons em matemática, são bons em matemática, mas língua portuguesa não é muito forte deles não. E eles têm a dificuldade, uma certa preguiça de ler livro, o livro que a escola pede e tal. O que a gente faz? Olha que bacana. E aí eu uso toda essa metodologia que eu expliquei para vocês, inclusive com a gestão à vista. A gente pega, exemplo, um livro. A gente pega o livro, vê quantas páginas tem o livro, quantos dias faltam até o dia da prova, um dia antes, né, para não chegar lá, ou às vezes o professor faz uma discussão do tema do livro alguns dias antes. Então a gente estabelece quantos dias que faltam até esse dia, um dia antes da discussão do livro. A gente vê quantas páginas, quantos dias que faltam. Aí a gente coloca uma micrometa todo dia. Por exemplo, ler 15 páginas por dia. E aí a gente pega essa micrometa, a gente tem um quadro branco no corredor de casa. É a gestão à vista. A gente coloca lá todos os dias, 15 páginas, e eles que vão marcando, li. E aí já teve caso em que um dia eles não leram, e aí no outro dia teve que ler duplicado, porque ele sabia das micrometas. E facilitou, né? O meu filho mais velho falou assim, nossa pai, isso facilitou tanto a minha vida, porque eu nunca gostei de ler. Mas quando bota a meta lá, eu sei, aí você começa a estabelecer o senso de disciplina, senso de responsabilidade. Mesmo não gostando, ele sabe que ele tem que ler. E ele sabe que ainda não tem essa maturidade da importância de um livro que vai ajudá-lo, né, nos dias de hoje. Mas é a metodologia toda que a gente falou aqui hoje, de forma prática, colocando no dia a dia dos seus filhos. E é isso que a gente traz aqui para os nossos alunos, para os nossos filhos, nas nossas lives, mostrando para vocês que o empreendedorismo não tem nada a ver com a adultização, que os alunos, eles colhem resultados desde já, né? Vejam só, ler livro, alcançar resultados, bons resultados em provas, na escola, a gente fazendo meta, serve para você, pai, mãe, faça as suas metas. Quais são as metas que... Aproveita que hoje é dia 30 de dezembro de 2025. Quais são as metas que vocês querem alcançar para o ano que vem? Coloca lá no quadro, na gestão à vista, a sua, do pai, da mãe, da família, da saúde, do filho. Vai acompanhando, um vai cobrando o outro, um vai acompanhando, um vai ajudando. E aí a família se une em prol ao alcançar essa meta. Olha que bacana, né? E é isso que a gente ensina para os filhos aqui, para os alunos aqui na USA Escola de Empreendedorismo. Veja bem, não estou falando nada de adultização, eu não estou falando nada que não seja do dia a dia dos seus filhos, dos nossos alunos. A gente só traz, como eu falei, o algo a mais da escola, que eles vão levar para a vida. E isso é que é interessante. O empreendedorismo é justamente isso. É você trabalhar com vendas, é você trabalhar com educação financeira. Olha só o exemplo que a gente deu lá da compra da bicicleta. Nós falamos de empreendedorismo, né? Trouxe exemplos aí de alunos nossos, falamos de educação financeira, trouxe exemplos aí de alunos nossos, né? Tá cheio aí no Instagram. E isso é que é bacana, isso que é formar para a vida, complementando a escola. E é isso que a gente faz aqui na USA Escola há mais de 6 anos, quase aí 7 anos. Em maio a gente faz 7 anos. Então, a gente trouxe esse conceito da aula passada, da live passada, do planejamento, que é a metodologia PECA. A gente aportuguesou, vamos dizer assim, porque na verdade ela chama PDCA. Também trouxemos isso da gestão empresarial e hoje a gente trouxe das metas SMART, meta MART, as metas MART, que a gente trouxe para o português.
né? E isso que é bacana para você, para sua vida, para sua família, para o seu filho. E é isso que a gente faz aqui na USA Escola de Empreendedorismo. Gente, tem dúvida? Pode perguntar. Fica à vontade, gente, tá? E trazendo aí esse conceito todo, gente, que a gente trazendo, ensinando o empreendedorismo, né? Em janeiro aí, e fevereiro teremos o curso de férias da USA Escola de Empreendedorismo. Quem tiver interesse, entra lá no link da bio e tenho lá entrar no grupo de espera ali do link da bio, que a gente vai dar todas as informações do curso de férias que começa dia 12 de janeiro e vai até final de fevereiro. Pode ser feito num mês só ou os 2 meses, e ele vai aprender isso que a gente ensina na live, nas nossas lives, né? E que vocês pais podem ensinar para os filhos. E que é legal porque vocês pais aprendem também e levam para a vida, né? Então, gente, finalizando a nossa live, agradeço por vocês estarem com a gente aqui. Um feliz 2026 para vocês e para a família toda. Dicas valiosas. Obrigado, Edenilton. Cara, a gente está aqui para isso. Eu sei dessas dores que vocês têm. Eu tenho filhos também. A gente tem essas encruzilhadas. Somente presencial não, Elaine. Pelo contrário, somente online e ao vivo, tá? A gente usa uma metodologia ativa em que os alunos aprendem brincando, fazendo, jogando. A gente usa o Google Classroom e a gente tem ferramentas específicas lá dentro. Por exemplo, a gente separa eles, os alunos, em grupos, um não vê o outro e a gente vê a discussão, depois a gente junta todo mundo, tá, para fazer a discussão. Então, a gente usa uma metodologia ativa, porque a gente sabe que a aula online, muitos pais e alunos, né, da época da pandemia, né, nossa, aula online, e a gente está desde a pandemia com aula online, cada vez mais aprimorando a nossa metodologia das aulas online, e os alunos gostam, se divertem, a gente dá desafios, é desafio, não pode falar que é lição de casa não, tá? É desafio para a próxima aula, e a gente envia também, para a cada aula que é dado, a gente envia no grupo de WhatsApp dos pais o que foi dado em cada aula e como os pais podem incentivar os filhos em casa. É uma forma de trazer os pais para o ensino, para o dia a dia. E é bacana que tem relato aí no nosso Instagram de mães falando que tantos desafios para a próxima aula, quanto também esses resumos das aulas, as mães aprendem com a gente o conteúdo ensinado com os filhos, porque elas levam para o dia a dia. É o que a gente mostrou aqui hoje, né? A meta é para todo mundo, gente. Quem não tem meta não sabe para onde que vai. E não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve, como já diz lá no filme do Walt Disney, lá, né, da Alice. Então, isso é que é importante. Então, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Então, é só clicar lá, entrar no grupo do WhatsApp da lista de espera, tá? A gente tem também, lá no link da bio aí também, a gente tem também o nosso e-book, tá? Que é uma cartilha simples e prática, é um preço baratinho para vocês, para a gente ensinar 5 minutos do seu dia. Você lê um capítulo, são 2 páginas do manual, que você pode começar a desenvolver o empreendedorismo em seu filho. E isso que é bacana. Lá, além dessa cartilha, tem filmes, dicas de filmes que vocês podem assistir em família e como filmes ligados ao empreendedorismo. Então tem filmes para todas as idades e tem uma cartilha também em que o que você aprende e ensina para o seu filho, vocês vão anotando todo o desenvolvimento e crescimento do seu filho ao longo da jornada. E tem um grupo de WhatsApp fechado, em que a gente está sempre fomentando e colocando coisas novas ali na nossa cartilha. Elaine, obrigado, adorei, parabéns. Gente, adorei vocês aqui também, hoje, aqui na nossa live. Um feliz 2026 para vocês e para toda a família e com metas conquistadas no final do ano que vem. Um abraço, obrigado e até a live da semana que vem. Um abraço, beijo, fiquem com Deus.